deseja toda manhã te imaginar, me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Mais do teu poder. Mais do teu poder, Senhor. Mais da tua unção. Mais do teu abraço. Mais da tua presença, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Nós queremos ir além contigo, Senhor. Leva-me. Mais do teu poder. Era a ti adoração e derramar meu ser. Eu meu coração deseja toda manhã te imaginar, me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Além do véu. Leva-me além. Eu quero ir. Leva-me além. Além do véu, da minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me, Senhor, leva-me além. Leva-me além. Leva-me, Senhor, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além.
Senhor, mais do teu poder. Aleluia, Senhor. Leva-nos além, ó Deus, da tua presença, Senhor. Oh Deus maravilhoso, Senhor. Te glorificamos e te exaltamos neste momento, Senhor. Ó Deus, vai preparando, Senhor, os corações neste momento. Vai, Senhor Deus, preparando como uma boa terra, Senhor, para que a tua semente caia, Senhor, no bom solo, Pai, para que venha frutificar, Senhor. Ó Deus, fala, Senhor. Fala de uma maneira, Senhor Deus, de uma maneira, Senhor, em que ninguém venha a ser confundido, Pai. Aleluia, Senhor. Leva-nos até a tua presença, Senhor. Queremos, Senhor, sentir o teu toque nesse momento, Senhor. Queremos, Senhor, sentir, Pai, a tua presença nesse momento, Senhor. Aleluia, Pai. É verdade, Senhor Deus. Teus caminhos são mais altos, Senhor, que os nossos. Aleluia. É o Senhor que sabe, ó Deus, o que é melhor, Senhor, para nós. Sim, Senhor, leva-nos à tua presença, Senhor. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a trilhar os teus caminhos, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a trilhar os teus caminhos, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Fala, Deus. Fala, Senhor, com cada coração nesta noite, através desta palavra que vai ser ministrada, Senhor. Sim, Senhor. Menos de mim, mais de ti, Senhor. Assim como diz a tua palavra, Senhor. Mais de ti, menos de mim, Senhor. Aleluia. E que diminua eu. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Sim, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor Deus. Leva-nos além, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que você esteja tendo uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Que você tenha tido aí um dia abençoado na presença do Senhor. Aqui quem vos fala é o Salviano. E eu quero mais uma vez trazer para você uma palavra de Deus nesta noite. Neste domingo, dia 24 de maio de 2020, véspera de feriado, um feriado aí que foi antecipado, feriado de 9 de julho. Então aqui no estado de São Paulo, amanhã, segunda-feira, feriado aí para todo mundo. E eu gostaria de estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre oração. Eu gostaria de falar um pouco sobre a importância de nós orarmos ao Senhor, a importância de nós estarmos na presença de Deus, não somente antes de uma batalha, de uma guerra, de uma luta, mas durante e principalmente depois de passar por uma luta, passar por um mau momento, um episódio ruim. Nós estamos passando por um período ruim na história da humanidade. Estamos aí passando por um processo, essa pandemia. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida, mas eu creio que tudo está no controle do Senhor. E eu creio que o povo de Deus está orando, está pedindo para que o Senhor Ele possa continuar agindo em meio a essa tempestade. E eu creio que isso tudo vai passar o mais rápido possível. E logo mais as coisas elas vão voltar à sua normalidade. Mas é necessário que a gente fique na presença de Deus. Não somente neste momento de crise que estamos passando, mas principalmente quando tudo isso passar, que a gente continue se fortalecendo no Senhor mais e mais. Porque nós temos sempre a tendência de relaxarmos. E isso eu falo em
tudo, em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, se nós temos alguma enfermidade, uma gripe, sei lá, seja lá o que for, a gente busca a ajuda de um profissional, de um médico, e ele passa para nós uma receita. E aquela receita é algo que tem que ser seguido à risca. Porque se não for seguido à risca, conforme está escrito ali, aquilo não vai servir de nada. E assim também é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela está aqui como o nosso manual de instrução. E nós temos que seguir conforme as palavras do Senhor. Não adianta nada a gente fazer as coisas pela metade. Então o doutor, ele passa para você uma receita médica. E você está querendo se livrar daquela enfermidade. Então você vai até a farmácia, você leva aquela receita e o farmacêutico dá para você todo o medicamento necessário. Então você chega na sua casa, você marca o horário certinho das medicações, você coloca ali na geladeira para você não esquecer. Você pede para sua mulher, para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para lembrar você o horário certo de tomar medicação, porque você quer se livrar daquela dor, daquela inflamação. E você no primeiro momento começa a usar aqueles medicamentos de forma correta. Deu o horário, você vai lá e você toma medicação. E aquela medicação, por exemplo, é para 7 dias. Você vai lá no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Você já percebe que já deu uma melhorada. Aí no quarto dia você já deixa de tomar um medicamento ou outro. E no quinto dia você não está tomando mais nada. Porque você acha que você já está livre daquele mal. Mas quando nós agimos dessa forma, aquela enfermidade que aparentemente ela foi embora, se você não fizer o uso correto do medicamento, conforme foi prescrito pelo médico, pelo profissional, aquilo vai voltar mais lá na frente e vai voltar de uma forma pior. E é assim também na nossa vida espiritual. Nós temos que estar sempre na presença de Deus, porque coisas ruins, infelizmente, acontecem na nossa vida. O Senhor Jesus, ele disse que no mundo teríamos aflições. A palavra de Deus diz que nós temos que estar de pé, firmes, quando vier o dia mau. Então nós temos que estar firmes na presença de Deus, antes da batalha, durante a batalha e principalmente depois da batalha. Principalmente depois da batalha. E a palavra que eu queria trazer para você nesta noite, ela está no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Aqui conta uma passagem do profeta Elias, um grande homem de Deus. E eu quero estar lendo uma porção da palavra de Deus e estar meditando em cima dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus, ele vai falar grandemente no seu coração nesta noite. Amém? Deus abençoe a todos que estão chegando aqui nesta live. Carlos Alberto está sempre aqui conosco. Deus abençoe, Carlos. Que o Senhor possa falar com você mais uma vez. Mais pessoas estão chegando, estão curtindo. Se você puder, compartilhe esta mensagem para que a palavra de Deus ela possa chegar, atingir mais pessoas. Ok? 1 Reis, capítulo de número 19. Eu quero estar lendo com você a partir do verso de número 1, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso de número 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto.
caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de uma árvore. Pediu para si a morte e disse: basta. Agora toma, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo da árvore. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Verso de número 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Aleluia. Aqui nós acabamos de ler alguns versos da palavra de Deus do livro de Reis, capítulo de número 19. E aqui diz que Elias, ele recebeu uma ameaça de morte. E essa ameaça de morte, ela veio de uma mulher maligna, chamada Jezabel. Jezabel, ela era esposa de Acabe, o rei de Israel. E ela disse assim: manda dizer ao profeta Elias que amanhã, a estas horas, a cabeça dele não estará mais sobre o corpo. Aquela mulher mandou mensageiros dizer para Elias que ele seria morto. E diz a palavra de Deus que quando Elias recebeu esta notícia, ele sentiu muito medo e ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. Ele pediu para Deus a morte. Ele falou: Senhor, tira minha vida, porque eu não sou digno, eu não sou melhor do que meus pais. E para a gente entender melhor esse texto, nós temos que analisar todo o contexto, tudo aquilo que veio antes desta passagem. Talvez você não conheça a história do profeta Elias. Elias, ele aparece no cenário de Israel, do nada, como um grande profeta, como um grande homem de Deus. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida dele, não menciona o nome dos seus pais, apenas diz que ele era Elias, o Tesbita. Menciona apenas o local de onde ele nasceu, talvez. E Elias era um grande profeta de Deus. Elias foi um dos profetas mais usados pelo Senhor. E diz a palavra que Israel vivia um momento caótico na sua história. Israel, mais uma vez, havia se afastado dos caminhos do Senhor. Israel, mais uma vez, havia deixado o Deus de Israel em segundo plano. E diz a palavra que Elias, ele estava muito decepcionado, ele estava inconformado com aquela situação. E no Espírito de Deus, aquele homem, ele chega até o profeta, até o rei de Israel, até Acabe. E ele diz para Acabe: olha, nós vamos ter que decidir, nós vamos ter que resolver esta situação. Não tem mais a mínima possibilidade deste povo continuar agindo desta forma. Este povo precisa decidir se eles vão servir ao Deus de Israel ou se eles vão servir a outros deuses, a Baal e esses deuses de pau e de pedra, esses deuses que não podem nada, esses deuses que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem.
Então o profeta disse: até quando? Até quando esse povo vai ficar em cima do muro? E ele usa uma expressão interessante. Ele diz: até quando esse povo vai cochear entre dois deuses? Ou seja, uma hora confia no Deus de Israel, outra hora confia nos seus deuses. Então esse povo vai ter que tomar uma decisão, e é hoje. E Elias, ele toma uma decisão, ele toma uma atitude ousada, algo que na Bíblia, em toda a Escritura, foi uma atitude tão ousada que poucos profetas, poucos homens de Deus tiveram essa ousadia que Elias teve. E o Senhor, ele busca pessoas ousadas. Os olhos do Senhor percorrem por toda a terra, e ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que confiam nele de todo o seu coração. Porque hoje também existem muitas pessoas que dizem acreditar no Senhor, que dizem ter fé nesse Deus que pode todas as coisas. Mas quando a coisa aperta, quando vem o dia mau, parece que essas pessoas, elas esquecem que existe um Deus que pode todas as coisas. E essas pessoas, elas acabam buscando outros meios, outros recursos. Elas acabam dando um jeitinho com a força do seu braço. E era exatamente o que aquelas pessoas estavam fazendo. Elas buscavam o Senhor, por exemplo, durante o dia. E à noite elas buscavam, elas sacrificavam a falsos deuses. E o nosso Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. O Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Só há um Deus. Só há um Deus. E esse Deus, Ele está vivo. Esse Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ou seja, Ele tem todo o poder, Ele está em todo lugar. E Ele conhece todas as coisas. E isso basta para nós. Nós não necessitamos de outros deuses. Nós não precisamos de intermediários. O Senhor, Ele não precisa de secretários que possam levar até o ouvido dEle aquilo que você precisa. Porque isso, de certa forma, se torna até uma afronta a Deus. Você não precisa usar algo intermediário para que a sua petição ela chegue até o Senhor. Não faz sentido isso. Porque se Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar. Então Ele sabe do que você precisa. Ele sabe qual é a sua necessidade. Então basta você pedir para Ele, clamar a Ele, que Ele está com os ouvidos atentos. A partir do momento que você usa um ser intermediário, imaginando que esta pessoa, que esta entidade vai levar até Ele a sua petição, você está pecando contra Deus. Porque somente Ele é Deus. E aquelas pessoas estavam agindo daquela forma. Eles estavam buscando a Deus e ao mesmo tempo buscando a falsos deuses. Isso por quê? Porque eles, na concepção deles, o Deus de Israel, o Deus que criou aquele povo e criou todas as coisas, ele já não era mais um ser absoluto. Ele já não era mais alguém que podia cuidar deles. Assim também é uma esposa ou um marido que busca um amante ou uma amante. Quando uma pessoa age dessa forma é porque ela está dizendo: olha, o meu esposo, ele não basta mais, então eu tenho que buscar um de fora, ou a mulher, né? Ou vice-versa. A minha mulher não me basta mais, eu preciso buscar uma na rua. É a mesma coisa. Nós vamos ver na palavra de Deus que o Senhor, Ele se refere a todos aqueles que buscam outros deuses. Ele usa a palavra de prostituição. Ele diz: não vos prostituam com outros deuses. Porque quando você busca auxílio, socorro de algo que não é Deus, você também está agindo como aquele povo. Você também está se prostituindo. E como eu disse, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Ele é Deus e pode todas as coisas.
Então o profeta Elias, ele disse: hoje eu vou provar que o Senhor é Deus. Hoje eu vou provar que Deus é Deus de Israel. É claro que Deus, ele não precisa provar nada para ninguém, mas naquele interim, naquele momento da história, o Senhor, ele quis usar o profeta Elias para manifestar a sua glória diante daquele povo. Então o profeta, ele lançou um desafio. Ele disse: olha, eu vou estar aqui neste lugar, neste monte chamado Monte Carmelo, e eu vou preparar um sacrifício, um altar para o meu Deus, o Deus de Israel. E eu quero que todos os profetas desse falso Deus chamado Baal, eu quero que vocês também levantem um altar e preparem um sacrifício para ele. E eu sozinho vou clamar pelo meu Deus, e vocês vão clamar pelos seus deuses. E aquele que for Deus irá responder do céu com fogo. Olha a ousadia desse homem. Olha a ousadia desse profeta. E foi feito conforme a palavra dele. Naquele dia, no horário marcado, todos estavam ali reunidos. E diz a palavra que aqueles homens, aqueles profetas de Baal, eles começaram a clamar pelos seus deuses, pelo seu Deus. E diz que chegou um momento em que eles estavam tão cansados de clamar, que eles começaram a cortar a sua pele com cacos de pedra e nada. E o profeta Elias, olhando aquilo, ele começou a zombar daqueles homens. Ele dizia: ó, talvez esse Deus seu, ele está dormindo, ou talvez ele está no banheiro fazendo alguma necessidade. Foi exatamente esta palavra que ele usou. Se você for buscar no original, vai dizer isso. Elias zombou daqueles homens. E ele disse assim: ó, pode parar, agora eu vou clamar meu Deus. Então diz a palavra que Elias, ele restaurou aquele altar. E quando você vai buscar a presença de Deus, quando você vai se colocar diante do Senhor, você precisa restaurar o seu altar, que é o seu coração. Colocar a casa em ordem. Como eu disse aqui na ministração anterior, no milagre da multiplicação do pão, da água em vinho, primeiro foi necessário encher aquelas talhas, aquelas jarras de água. E quando estava cheio, o Senhor veio e operou o milagre. O profeta, ele sabia que era necessário restaurar o altar. E naquele momento ele disse: agora vocês verão que existe Deus em Israel. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mandou fogo do céu diante dos olhos de todos aqueles homens. E naquele dia o Senhor manifestou a glória diante daquelas pessoas, daqueles idólatras. E diz a palavra que todos aqueles 450 profetas, eles foram mortos a fio de espada. Mas daí, aquela mulher maligna chamada Jezabel, ela ficou sabendo, e ela era uma adoradora de Baal. E quando ela ficou sabendo que Elias, ele havia promovido todo aquele cenário e que todos aqueles profetas haviam sido mortos, aquela mulher, ela mandou um recado para Elias. Ela disse assim, vamos lá para a palavra. Ela disse assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como eles quiserem, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Aquela mulher ameaçou Elias. Ela disse: amanhã a estas horas você estará morto. E é basicamente sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Preste atenção. Quando eu disse que é necessário a gente estar sempre em oração, eu não conseguiria me imaginar fazendo isso que o profeta Elias ele fez. Por mais que eu tenha fé em Deus, esse homem ele foi muito ousado. Muito ousado. Imagine você, um homem, um ser humano normal de carne e osso, ele chegar ao ponto de desafiar
aqueles 450 homens e dizer: o meu Deus, ele vai me responder com fogo do céu. E aquilo acontecer diante de todas aquelas pessoas. Então, nós podemos ver que Elias, ele era um homem que tinha muita fé. Era um profeta muito ousado. Ele tinha um espírito excelente. O Espírito Santo de Deus agia de forma extraordinária na vida daquele homem. Então, aquele homem, ele fez aquela coisa extraordinária. Elias, ele estava sempre na presença de Deus. Mas depois que passou tudo aquilo, bastou ele receber uma ameaça de morte de uma mulher. Elias fugiu e pediu para Deus a morte. E o que nós podemos aprender com isso? O que o Espírito Santo de Deus quer falar no seu coração nesta noite? Que a força que existe em você, ela não é sua. A força que existe em você, isso que promove dentro de você ânimo, isso que impulsiona você a todos os dias levantar de manhã e, independente da situação, você levantar e ir para a luta, ir para o trabalho. Tudo isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é necessário que você esteja sempre consagrando a sua vida para o Senhor. É necessário que você esteja sempre buscando a presença de Deus. Se não estiver acontecendo nada demais, glória a Deus, continua na presença dele. Se estiver em guerra, se estiver em luta, se estiver passando por um período como nós estamos passando agora, mais ainda, continua mais ainda, se apega mais ainda na presença de Deus. Mas quando isso tudo passar, passou, agora eu vou tirar umas férias, vou parar de buscar Deus, vou tirar umas férias aí de uma semana, um mês, depois eu volto. Não. Porque se você fizer isso, você vai ficar vulnerável ao ataque do inimigo. Porque o inimigo não descansa. Muitos homens e mulheres de Deus relaxam, descansam, mas o inimigo, o diabo, aquele que veio para matar, roubar e destruir, conforme está escrito em João 10:10. Muitas pessoas falam: mas aquilo não está falando do diabo. Tá sim, está falando de falso profeta, mas também está falando do diabo, porque é exatamente isso que ele faz. Ele mata, rouba e destrói. Ele mata os seus sonhos, ele mata os seus projetos, ele mata tudo aquilo que você busca, que você cria, que você sonha. Se você deixar, ele rouba e ele destrói. E quantas famílias, quantas pessoas estão sendo destruídas pelo inimigo? É só você ligar a TV que você vai ver todos os dias o diabo ele fazendo arruaça. Isso porque as pessoas estão deixando de buscar a Deus. Isso porque as pessoas estão abandonando a receita lá na geladeira. Elas acham que já está tudo bem, que já está tudo resolvido, que já venceu a batalha, que já venceu a guerra. Mas a batalha, a guerra, ela não tem fim. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos ter batalha, nós vamos ter guerra, nós vamos ter problemas. E Elias, parece que ele se esqueceu de tudo isso. Elias, ele buscava Deus, ele estava na presença de Deus, ele fez algo magnífico, ele clamou ao Senhor e o Senhor fez descer fogo da terra. Mas depois desse episódio, Elias, ele relaxou e ele deixou com que uma palavra de ameaça fizesse com que ele perdesse, de certa forma, a sua fé, a sua esperança. E ele temeu e disse: Senhor, eu não aguento mais. Não aguento mais. Manda a morte, porque para mim não dá mais.
E quantas pessoas nós temos visto que têm desanimado? Quantas pessoas que têm tirado a própria vida? Quantas pessoas que têm entrado em depressão? Nós vamos ver aqui que Elias, ele entrou em depressão. Diz a palavra aqui que Elias, ele quando recebeu aquela palavra, ele foi para o deserto e ali ele assentou debaixo de uma árvore. Ir para o deserto e assentar debaixo de uma árvore dá a ideia de uma pessoa que não aguenta mais, uma pessoa que se cansou, uma pessoa que jogou a toalha. Foi para o deserto, sentou debaixo de uma árvore, fez como Agar: eu vou sentar aqui e vou esperar a morte chegar. Quantas pessoas que nós conhecemos, que eram pessoas de fé, pessoas firmes, pessoas fortes, mas quando tomou um golpe da vida, ela caiu e muitos não conseguiram se levantar mais, outros tiraram a própria vida. Por quê? Porque relaxou na sua fé, relaxou na sua oração com Deus. Nós não podemos vacilar, nós temos que estar sempre na presença do Senhor. A gente não pode ficar vulnerável. Amém? Não podemos ficar vulneráveis. Nós temos que entender que nós estamos em meio a uma guerra e essa guerra não tem fim. Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor que nos capacita. Nós temos o Senhor que nos guarda, que Ele é o nosso escudo e broquel, como diz o Salmo de número 91. Então, quando você está numa guerra, você precisa usar toda a armadura de Deus. O capacete, a couraça, a bota, tudo. Para que você não seja morto nessa guerra. Está entendendo? Está entendendo o que o Senhor quer dizer para você nesta noite? Então você tem que permanecer firme. Se Elias, com toda essa fé, com toda essa presença de Deus, ele vacilou, que dirá de nós? Então nós temos que cada dia mais buscarmos estar na presença do Senhor, para que o inimigo ele não faça arruaça na nossa vida. Elias ele foi para o deserto, sentou debaixo da árvore e ele disse: Senhor, me mata porque eu não aguento mais, tira a minha vida. Um homem que outrora fez tudo aquilo, um homem que clamou a Deus e o Senhor fez descer fogo do céu. Agora uma ameaça que ele recebe, ele diz: Senhor, para mim não dá mais, cansei, me manda a morte, que eu não aguento mais essa vida. E o Senhor está dizendo para você nesta noite: fica firme, antes, durante e principalmente depois de uma vitória. Tem uma passagem na palavra de Deus que eu quero tá trazendo aí nesta semana, que diz que houve uma batalha entre Israel e um outro povo, e eles lutaram no monte, e ali Israel teve vitória. Então, se eu não me engano, o rei da Síria disse: sim, é claro, eles foram vitoriosos porque o Deus deles é Deus dos montes, mas nós vamos preparar uma outra batalha, só que vai ser no vale, vai ser lá embaixo, e lá nós vamos derrotá-los. Então o inimigo ele não brinca em serviço. O inimigo ele está sempre querendo armar ciladas, armar emboscadas contra o povo de Deus. Só que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele não é somente Deus dos montes, mas ele também é Deus do vale. Aleluia! O inimigo achou que ia vencer o povo de Deus no vale, mas o Senhor deu vitória. Mas para isso você precisa estar na presença do Senhor. E Elias vacilou, e ele disse para o Senhor: manda a morte, porque eu não aguento mais. E olha o que diz a palavra de Deus: ele deitou e dormiu debaixo da árvore. É isso que acontece quando a gente vacila na fé, quando a gente permite que o medo nos domina, quando a gente permite que a aflição ela nos domine,
quando a gente permite que a depressão ela sobrevenha sobre nós. Quantas pessoas estão depressivas? Quantas pessoas estão trancadas dentro do quarto? Quantas pessoas que eram homens e mulheres de Deus, pessoas que tinham sempre ânimo, palavra de fé, e de repente você vê aquela pessoa caída, aquela pessoa prostrada, aquela pessoa que não quer saber mais de nada, aquela pessoa que está totalmente dominada pelo medo. Ei, o Senhor te diz nesta noite, levanta, porque a caminhada é longa. Não acabou aí não. O Senhor tem muito ainda para fazer na sua vida. Olha o que o anjo do Senhor disse para Elias. Ele disse assim: Elias viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Aqui, espiritualmente falando, é a provisão, é o fortalecimento de Deus. Pão e água, alimento que gera ânimo, que faz com que você se fortaleça. A palavra do Senhor. E ele comeu e bebeu, mas voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. O Senhor mandou o anjo a primeira vez. O anjo deu o alimento. Elias comeu e bebeu. Foi o primeiro sinal de reação. Só que logo após ele comer e beber, ele voltou a dormir de novo. E diz a palavra que o anjo apareceu de novo e disse para ele: Elias, levanta, porque a caminhada é sobremodo longa. Não acabou, não é o fim. O Senhor ainda tem muita coisa para você, para a sua vida. Por mais que seja difícil, por mais que você não veja saída, por mais que você ache que é o fim, o Senhor te diz neste momento: come e bebe, se fortaleça na minha palavra, na minha presença, e vai, porque a caminhada é longa. Aleluia, a caminhada é longa, não acabou, não acabou. Então diz a palavra que o profeta, naquele momento, verso de número 8, levantou-se, pois, olha, mais uma reação do profeta. Ele se levantou mais uma vez, comeu e bebeu. Comeu e bebeu. E com a força daquela comida, ele caminhou por 40 dias. E ele chegou até Horebe, no monte de Deus. Ele chegou até a presença de Deus, até o monte Horebe. Mas olha só o que diz aqui no verso de número 9. Ali, quando Elias chegou no monte Horebe, entrou numa caverna onde passou a noite. Entrou numa caverna onde passou a noite. Presta atenção. A caverna é algo escuro. Quando uma pessoa ela entra na caverna, ali dentro ela perde a sua visão. Veja você o morcego. O morcego ele vive dentro de uma caverna. E quando ele sai durante o dia daquela caverna, ele não tem visão, ele não enxerga. É por isso que ele não consegue, a gente não vê nem o morcego durante o dia, somente à noite. Porque ele se acostumou com aquela escuridão. Não que Deus tenha feito aquele animal, aquele mamífero cego. Não, ele tem a sua visão perfeita. E isso foi provado, isso é estudo. Não sou eu que estou falando de mim mesmo. Isso foi comprovado. Mas por eles terem escolhido viver dentro da caverna, por eles terem escolhido aquele habitat para eles perdem a visão. E a pessoa que fica dentro da caverna, espiritualmente falando, a pessoa que se tranca dentro de si mesma, a pessoa que fica ali fechada naquela escuridão, quando ela vê o brilho da luz, parece que a luz ela incomoda. Talvez você está vivendo aí dentro dessa caverna. Talvez essa palavra seja para você que está aí aprisionado, que não consegue sair, que está fechado dentro de si mesmo.
O Senhor te diz nesta hora, assim como Ele disse para Elias. O Senhor disse para Elias: que fazes aí, Elias? Que fazes aí, Elias? E essa é a pergunta que Deus faz para você neste momento. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí dentro desta caverna? Levanta, vem para fora. Vem para fora que o que eu tenho para você é algo grande. O que eu tenho para você é algo que vai te trazer paz. Por mais que você tenha passado tantas coisas ruins, por mais que você tenha caído em profunda depressão, angústia, desespero, seja lá o que for, por mais que você esteja prostrada ou prostrado dentro de uma caverna espiritual, o Senhor te diz neste momento: come e bebe da minha palavra e sai para fora. Sai de dentro dessa caverna. A caverna não foi feita para você. Você não foi feito para ficar dentro desta caverna. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. Levanta, porque a sua caminhada é sobremodo longa. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então que você possa receber esta palavra nesta noite. Que você possa entender que a luta, ela não tem fim. Que a luta, ela é algo diária. Todos os dias nós enfrentamos lutas. Todos os dias. Batalha espiritual direto. O mundo espiritual nós não enxergamos, mas ele existe. É algo real. Então é por isso que nós temos que estar sempre na presença de Deus. Sempre buscando a presença de Deus. Elias, um grande profeta, ele caiu, ele vacilou na fé, mas o Senhor o resgatou e trouxe ele de volta. E ele fará isso com você também. Amém? Permaneça firme na presença de Deus. Não vacila na fé, não. Amém? Permanece firme que o Senhor, com certeza, Ele te dará vitória para você e para toda a sua casa e toda a sua família. Amém? Carlos Alberto, mais uma vez, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Raimunda Santos, Deus abençoe, Raimunda. Pessoal aí de Guanambi, Bahia, Deus abençoe a todos aí, meu pai, todos os meus tios, minhas tias, os primos. Qualquer hora eu tô indo aí para fazer uma visita. Amém? E todos aqueles que curtiram esta live, todos aqueles que vão assistir, eu vou estar deixando aí no Facebook, no feed de notícias. Amém? E que esta palavra ela tenha falado no seu coração. E eu quero nesse momento estar fazendo uma oração pela minha e pela sua vida, para que o Senhor lhe venha nos fortalecer cada vez mais. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está sempre junto de nós. O Senhor é o Deus que nos guarda, que nos livra de todo mal. Ó Senhor, nos ensina, Pai, a estarmos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, não permita que a gente venha a vacilar na nossa fé, ó Pai. Que a gente venha sempre, Senhor, a todo momento ser fortalecido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, que por mais que inimigos se levantem, Senhor, sobre a nossa vida, que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos fortalecer cada dia mais, Senhor. O inimigo ele pode se levantar, mas diante da presença do Senhor que está em nós, ele vai cair em nome de Jesus. Se o inimigo veio por um caminho, ele fugirá por 7, porque o Senhor é conosco, ó Pai. Ó Senhor, visita nosso lar neste momento, visita, Senhor, a vida do Carlos, visita, Senhor, a vida da Raimunda, de todos, Pai, toda a família, Senhor, daquela cidade. Ó Deus, que todo mal ele seja lançado fora, Senhor. Ó Pai, que toda dor, ó Deus, que
tudo aquilo, Senhor Deus, que possa trazer cegueira espiritual, Senhor, para o teu povo, ó Pai. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar iluminando através do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, nos dê uma noite abençoada, um sono reparador, e que amanhã possamos mais uma vez, Senhor, provar da tua misericórdia, Senhor, que se renova todas as manhãs, ó Pai. Eu oro assim e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê, diga amém, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente.